A punição mais injusta que eu recebi na infância? Meus pais permitiam que minha irmã determinasse se minhas dores eram sérias o bastante para consultar um médico. Eu estava estirada no piso da cozinha com o braço torcido em um ângulo que nenhum braço humano deveria assumir quando minha irmã mais velha, a Olivia, apareceu e declarou que eu estava simulando para atrair olhares. Minha mãe soltou o saco de gelo que ia buscar e fitou Olivia com um alívio evidente no rosto. Tem certeza, querida? Parece bem grave. Ah! Olivia mal direcionou o olhar para mim antes de pegar o telefone e começar a deslizar a tela. Ela age assim sempre que eu tenho algo relevante. Minha festa de admissão na universidade inicia em 3 horas. Provavelmente ela machucou de propósito. A dor que subia pelo meu antebraço me deixava zonza. Mas eu sabia que discutir não adiantava. A norma vigorava desde que eu tinha 9 anos, depois que eu supostamente arruinei o aniversário de 13 dela com o que ela chamou de crise falsa na comemoração. Não tinha sido falsa. O hospital confirmou que se tratava de uma reação alérgica intensa a algum ingrediente no bolo, mas a Olivia persuadiu meus pais que eu conhecia o alérgeno e ingeri mesmo assim para roubar o destaque dela. Depois disso, toda dor ou enfermidade precisava do aval da minha irmã mais velha antes de eu poder buscar atendimento médico. Meu pai chegou da garagem e me encontrou no chão, com o braço visivelmente fraturado, o osso formando um volume horrendo sob a pele que me provocava náusea só de observar. "Olivia, qual é a sua avaliação?" ele indagou, com o mesmo tom gélido que empregava para decisões profissionais. Minha irmã finalmente desviou os olhos do celular e veio observar meu braço de cerca de 3 metros de distância. Abaixou-se, mas nem tocou. Apenas inclinou a cabeça e emitiu um som de quem reflete. Provavelmente é só uma entorse forte. Ela está exagerando porque o Taylor vai à minha festa hoje e ela nutre aquela paixão infantil por ele. Meu rosto ardeu de constrangimento porque a paixão era real, mas isso não tinha relação alguma. Eu havia caído da bicicleta ao tentar evitar o cachorro da dona Peton que avançou para a rua. A queda foi violenta e repentina. Eu ouvi o estalo quando meu braço colidiu com o asfalto. "Olivia, por favor." Minha voz saiu mais frágil do que eu desejava. Eu sentia que tremia. Eu realmente preciso ir ao hospital. Minha mãe trocou um olhar com meu pai e eu percebi aquele cálculo ocorrendo na mente deles. Me conduzir ao pronto-socorro significava perder tempo de preparação da festa da Olivia. Significava questionamentos dos funcionários sobre a demora. Significava a Olivia ficar irritada com a atenção direcionada a mim. "Vamos apenas enfaixar e observar como você acorda amanhã." Minha mãe já havia decidido enquanto pegava o kit de primeiros socorros no armário. Se a Olivia estiver correta e for só entorse, teremos desperdiçado 4 horas no PS inutilmente. Meu pai assentiu com a cabeça e os dois começaram a organizar os itens enquanto eu permanecia ali, no chão gelado de cerâmica, com o braço pulsando em ondas que faziam pontos escuros dançarem na minha visão. A Olivia retornou ao celular como se o tema estivesse resolvido. Jogou por cima do ombro enquanto deixava a cozinha. "Faça ela permanecer no quarto durante a festa. Não quero ela cambaleando por aí pedindo compaixão." Eles enfaixaram meu braço tão apertado que em 10 minutos eu já não sentia os dedos. Depois me encaminharam para o andar superior com 2 ibuprofenos e instrução para repousar. Eu escutava eles organizando a festa lá embaixo, pendurando decorações e arrumando os alimentos. Enquanto eu me sentava na cama, olhando para o braço que já estava roxo e inchando tanto que a faixa cortava a pele. Meu celular vibrou com mensagem da minha melhor amiga, Kira, perguntando se eu compareceria à festa, porque meus pais haviam convidado meio bairro. Respondi com a mão esquerda que não seria possível. Caí da bicicleta, braço dolorido. Ela respondeu imediatamente perguntando se eu havia ido ao hospital. Quando eu disse que não, ela me telefonou na hora. "Como assim você não foi ao hospital? Seu braço está fraturado, né?" A voz dela estava preocupada e eu ouvia ruído de veículo ao fundo, o que indicava que ela já estava no carro da mãe dela. A Olivia afirmou que é só entorse e meus pais confiaram nela. Tenho que aguardar até amanhã para ver como fica.
Só de verbalizar em voz alta já parecia insanidade, mas era assim que funcionava em casa. A Kira me conhece desde o 3º ano e sabia da norma. Já tinha presenciado acontecer várias vezes. Ficou um silêncio prolongado, em que eu ouvia ela respirar e conversar baixinho com a mãe. Nós vamos te buscar agora. Minha mãe disse que você precisa de raio-x imediatamente. Isso não é normal de pais. Isso é negligência médica. Eu quis argumentar que meus pais ficariam furiosos se eu saísse, que a Olivia tornaria minha existência ainda pior do que já era. Mas a dor estava insuportável e eu estava assustada com o aspecto do meu braço. A festa inicia em 1 hora. Todo mundo vai ver vocês me levando. A Olivia vai explodir. A voz da Kira ficou mais decidida. Eu não me importo com a festa da Olivia. Você pode ter fratura exposta ou lesão nervosa. Chegamos em 2 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse protestar mais, e eu fiquei ali sentindo uma mistura horrível de alívio e temor do que aconteceria quando meus pais descobrissem. Consegui vestir um moletom sobre o braço enfaixado, o que enviou ondas novas de dor que me fizeram morder o lábio até sentir gosto de sangue. Peguei carteira e celular com a mão funcional e desci as escadas exatamente quando a campainha começou a soar com os primeiros convidados. Minha mãe estava na sala de jantar arrumando uma tábua de frios e nem me viu saindo pela porta da frente onde a Kira e a mãe dela aguardavam no carro com o motor ligado. A dona Chan viu meu braço e empalideceu. Começou a dizer algo, mas só balançou a cabeça e mandou eu entrar. Ela me levou direto ao pronto-socorro. A médica do PS deu uma olhada no meu braço e já solicitou raio-x. A expressão dela ficando cada vez mais preocupada, enquanto desfazia com cuidado a faixa que meus pais haviam colocado. Quanto tempo faz que isso ocorreu? Ela era filipina, cerca de 40 anos, olhos gentis que alternavam do meu rosto para o braço. Umas 3 horas. Caí da bicicleta. Ela registrou algo na prancha e eu vi o maxilar dela travar. E você só chegou aqui agora. Quem enfaixou esse braço? Eu não queria mentir, mas também não queria prejudicar meus pais. Então, só disse que meus pais haviam enfaixado e acharam que era entorse. A médica olhou para a mãe da Kira e algo passou entre elas. Um entendimento adulto que me deixou ainda mais assustada. Isso é fratura completa dos 2 ossos do antebraço. Necessitava de atendimento imediato. Só o inchaço poderia ter causado dano irreversível. Ela continuou desfazendo a faixa com mais cautela, as mãos delicadas, mas a voz mais rígida. Seus pais viram a lesão antes de enfaixar. A Kira falou antes que eu conseguisse pensar no que dizer. A irmã dela disse que não era grave o suficiente para o hospital. Os pais dela sempre consultam a irmã para levar ela ao médico. A médica parou de desfazer a faixa e me olhou diretamente com uma intensidade que me deu vontade de chorar. Sua irmã, que não é profissional de saúde, sua irmã decide essas questões. Eu assenti com a cabeça e ela logo pegou o celular e saiu para fazer uma chamada, enquanto uma enfermeira entrava para terminar de remover a faixa. A dona Chan apertou meu ombro bom e disse que eu tinha feito a coisa certa vindo ali, que meus pais estavam errados em me deixar sofrendo por horas. Os raios-x confirmaram o que a médica já suspeitava. Os 2 ossos do meu antebraço estavam totalmente fraturados, e o modo como eles haviam enfaixado acabou agravando tudo, porque apertou demais as partes quebradas. Eu precisei de cirurgia para reposicionar os ossos corretamente, porque aquelas 3 horas de espera deixaram tudo desalinhado e inchado, a ponto de um gesso simples não resolver mais. Me internaram na hora e agendaram a operação para aquela noite mesmo. E foi aí que 2 policiais apareceram querendo conversar comigo sozinha. A mais velha, a oficial Ana Vega, tinha fios grisalhos no cabelo escuro e falava com uma tranquilidade profissional que tornava tudo mais grave. Nós precisamos compreender como as coisas funcionam na sua residência. O hospital tem dever de reportar suspeita de negligência médica, principalmente com menores. Você pode explicar essa norma de deixar sua irmã decidir sobre seus cuidados médicos? Eu estava com soro para a dor e me sentindo meio atordoada, mas tentei narrar como tudo começou após a festa de aniversário da Olivia quando eu tinha 9 anos.
Como ela convenceu meus pais que eu inventava doenças e ferimentos para atrair atenção, então eles a designaram como responsável por aprovar qualquer decisão médica minha. A oficial Vega registrava tudo num bloquinho enquanto o parceiro dela, um homem mais jovem chamado Luiz Reis, fotografava meu braço com uma câmera que tinha o selo oficial do departamento. Quantas vezes sua irmã já recusou tratamento médico para você? A oficial Vega perguntou tão naturalmente que eu nem pensei em omitir. Comecei a enumerar os episódios, iniciando pela crise que deu origem a tudo. Depois passei por 6 anos de cuidados negados. A vez que fiquei 2 semanas com infecção na garganta durante o baile de formatura do ensino médio dela, porque ela disse que eu estava simulando para estragar as compras do vestido, a vez que torci o tornozelo seriamente e não conseguia andar durante o torneio de debate dela. E ela jurou que eu estava exagerando a vez que tive intoxicação alimentar, que durou 4 dias porque ela tinha entrevistas para a universidade e não queria meus pais distraídos. Cada relato deixava a expressão da oficial Vega mais rígida até que ela ergueu a mão para eu pausar. Por enquanto, basta. Vamos precisar que você faça uma declaração formal, mas primeiro você tem cirurgia. Vamos contatar seus pais e a proteção infantil. O modo como ela falou deixava claro que não era opção minha. Meu celular começou a tocar mais ou menos na hora em que estavam me preparando para a operação. O nome da minha mãe piscando na tela sem parar. A enfermeira perguntou se eu desejava atender e eu balancei a cabeça deixando cair na caixa postal. A dona Chan permaneceu comigo o tempo todo e disse à enfermeira que ela mesma lidaria com qualquer ligação dos meus pais, que eu precisava me concentrar em reparar o braço. Na sala de cirurgia, o anestesista estava explicando o que ia ocorrer quando meu celular vibrou com uma mensagem que a dona Chan leu em voz alta, porque o pedi era da Olivia, tudo em maiúsculas, dizendo que eu tinha arruinado tudo saindo de casa e criando um escândalo, que a polícia apareceu na festa dela fazendo perguntas e metade dos convidados foi embora, que ela nunca ia me perdoar por ser tão egoísta e teatral. O rosto da dona Chan ficou duro como pedra quando leu, e ela tirou print antes que eu pudesse pedir para não fazer. Falou baixinho que aquilo era evidência que minha irmã tinha acabado de demonstrar que se importava mais com a festa do que com meus ossos fraturados. Acordei da cirurgia com o braço engessado dos dedos até acima do cotovelo, pinos de metal fixando tudo no lugar e uma faixa grossa envolvendo o braço inteiro. A cirurgiã Priya Chandraren veio explicar que as fraturas eram piores do que o raio-x indicava. Os 2 ossos tinham rachado completamente e começado a fragmentar, o que significava que se eu tivesse esperado até o dia seguinte, como meus pais desejavam, eu poderia ter perdido o uso permanente da mão. Ela usou termos como lesão nervosa e comprometimento vascular e incapacidade permanente, enquanto minha cabeça girava com medicação e medo. Você teve muita sorte que sua amiga te trouxe na hora que trouxe mais 6 horas e estaríamos falando de intervenções bem mais graves. Ela olhou as anotações no tablet e a expressão mudou para uma mistura de raiva e tristeza. O hospital já fez denúncia ao conselho tutelar. Alguém vai passar aqui amanhã para conversar com você? Meus pais apareceram lá pela meia-noite, os 2 ainda com roupa de festa que ficava estranha na luz intensa do hospital. Minha mãe tinha chorado, maquiagem escorrida, e o rosto do meu pai estava tenso de fúria contida. No início, nem permitiram que eles entrassem no quarto, porque a oficial Vega ainda estava lá finalizando o relatório. Mas eu ouvia os 2 discutindo com as enfermeiras no corredor, a voz da minha mãe elevando o tempo todo, dizendo que era tudo um equívoco, que eles iam me levar ao médico de manhã, que a mãe da Kira tinha exagerado e virado todo mundo contra eles. A voz do meu pai era mais baixa, mas mais ameaçadora, falando em advogados e acusações falsas. E como isso ia destruir a reputação dele, a oficial Vega finalmente autorizou a entrada, mas permaneceu no quarto. E a primeira coisa que minha mãe disse foi: "Como você pôde fazer isso com sua irmã?" Nem perguntou como eu estava ou se eu estava bem. Já foi logo atribuindo culpa a mim por ter envergonhado eles e prejudicado a Olivia.
Meu pai ficou de pé na frente da cama com os braços cruzados. Nós confiávamos no critério da Olivia. Ela nunca falhou antes seus exageros. A oficial Vega pigarreou alto. Senhor e senhora Brennan, sua filha tinha os 2 ossos do antebraço completamente fraturados. Precisou de cirurgia de emergência com pinos e placas. Não existe cenário onde isso seja exagero. Minha mãe virou para ela com a voz tremendo. A senhora não compreende? Nossa filha mais velha tem ótimo discernimento. Ela está cursando pré-medicina em Stanford. Ela entende de assuntos médicos. Nós estávamos seguindo a expertise dela. O riso da oficial foi seco e sem humor. Sua filha tem 19 anos e 0 formação médica. Ela não está qualificada para diagnosticar nada, muito menos para negar atendimento de emergência à irmã. Vocês permitiram que uma adolescente brincasse de médica com consequências que poderiam ser fatais. Ela apontou para meu braço no gesso pesado. Isso necessitava de tratamento imediato. Sua filha ficou 3 horas em agonia porque vocês priorizaram uma festa em vez do bem-estar dela. A discussão durou mais uns 20 minutos com meus pais ficando cada vez mais defensivos e a oficial Vega perdendo a paciência gradualmente. No final, ela ordenou que os 2 saíssem porque o horário de visitas havia terminado e eu precisava descansar. Também avisou que o Conselho Tutelar ia abrir investigação completa a partir da manhã seguinte e que eles deveriam esperar visitas em casa e entrevistas com as 2 filhas. Depois que eles saíram, a dona Chan voltou ao quarto e sentou ao lado da minha cama. Ela tinha ficado na sala de espera, fornecendo o próprio depoimento à polícia, contando tudo que tinha observado ao longo dos anos, conhecendo minha família. Tirou o celular e me mostrou fotos que tinha tirado das mensagens da Olivia. Prints de mensagens semelhantes de meses atrás, onde a Olivia zombava de mim por ser dramática com ferimentos. A dona Chan tinha documentado tudo em silêncio, esperando um momento como aquele em que as provas finalmente poderiam fazer diferença. A Kira ficou comigo aquela noite, dormindo na cadeira desconfortável ao lado da cama e acordando toda vez que eu emitia algum som lá pelas 3 da manhã, quando o remédio para a dor estava passando e eu aguardava a enfermeira trazer mais, quando a Kira falou algo que não saía da minha cabeça. Você sabe que isso não é normal, né? Tipo, você sabe que seus pais são abusivos e que sua irmã basicamente te torturava com a permissão deles? Eu nunca tinha me permitido pensar nessas palavras antes. Sempre me convencia que a Olivia era só protetora ou que meus pais só confiavam no discernimento dela, mas deitada ali com pinos no braço por causa de uma fratura que ignoraram por horas, eu não conseguia mais fingir. Eu sei, sussurrei. E falar isso em voz alta pareceu romper algo dentro do meu peito que estava preso há anos. A Kira pegou minha mão boa e apertou. E nós ficamos ali no quarto escuro do hospital enquanto as máquinas apitavam e as enfermeiras faziam ronda e toda a minha percepção sobre minha família desmoronava, virando algo feio e real. A assistente social do Conselho Tutelar chegou às 8 da manhã. Uma mulher chamada Stephanie Okwo, que usava roupa elegante e carregava uma pasta de couro cheia de documentos. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e explicou que o relatório do hospital, junto com os depoimentos da polícia, tinham aberto uma investigação de emergência. Pediu para eu narrar tudo sobre a Norma da Olivia. E eu contei tudo desde a primeira vez, quando eu tinha 9 anos e tive reação alérgica sobre como os episódios foram piorando com a Olivia, recusando cuidados para problemas cada vez mais graves. Sobre como meus pais transferiram toda a autoridade médica para minha irmã, porque confiavam mais na opinião dela do que no que eu dizia sobre meu próprio corpo. A Stephanie registrava tudo com letra cuidadosa, de vez em quando perguntando detalhes sobre algum episódio ou datas. O rosto dela permanecia neutro de profissional, mas eu via ela apertando mais forte a caneta quando eu contava sobre aguardar 4 dias com intoxicação alimentar. Depois de 1 hora de perguntas, a Stephanie fechou a pasta e me olhou nos olhos. Estou te colocando em custódia protetiva temporária enquanto a investigação prossegue. Você não vai retornar para casa até termos certeza que é seguro. Você tem algum parente ou amigo da família que possa te acolher?
Eu logo pensei na Dona Chan e na Kira. E a Stephanie anotou para contatar elas para avaliar a colocação. Também disse que a Olivia ia ser entrevistada separadamente e meus pais teriam que realizar sessões obrigatórias de orientação sobre cuidados médicos adequados para menores. A investigação ia levar pelo menos várias semanas, talvez meses, dependendo do que encontrassem. Eu poderia ter visitas supervisionadas com meus pais se desejasse, mas a Olivia não poderia ter nenhum contato comigo até o fim da investigação. O alívio que eu senti com essa notícia foi tão grande que eu comecei a chorar. E a Stephanie me passou lenços enquanto explicava que minha segurança era prioridade absoluta. Não importava o que minha família pensasse disso. A Dona Chan foi aprovada como minha guardiã temporária em 48 horas. Passou em todas as verificações de antecedentes e inspeção da residência. Ela me levou para o quarto de hóspedes deles, que a Kira já tinha decorado com pôsteres e uma luminária de leitura, e uma cesta com meus lanches preferidos. Na primeira noite lá, eu não conseguia dormir porque ficava esperando meus pais invadirem, exigindo que eu voltasse, ou a Olivia me enviar mensagem dizendo que eu tinha destruído tudo. Mas meu celular permaneceu silencioso porque a Stephanie tinha orientado meus pais a não me contatarem, exceto por canais oficiais. E a oficial Vega tinha avisado a Olivia que qualquer tentativa de me procurar seria considerada manipulação de testemunha. Eu fiquei deitada naquela cama confortável, ouvindo os sons normais de uma casa onde as pessoas não andavam na ponta dos pés por causa do humor de alguém, e senti algo apertado no meu peito começar a afrouxar só um pouquinho. Na semana seguinte, eu tive a primeira consulta de retorno com a doutora Chandra Setiarin e ela levou outro médico junto, o Dr. Neil Kazovsky, que era especialista em ortopedia pediátrica. E depois de examinar meu braço, ele começou a perguntar sobre meu histórico médico. Eu narrei sobre os vários ferimentos e doenças que ficaram sem tratamento ou maltratados por causa das decisões da Olivia. E ele solicitou cópias de todos os meus prontuários desde quando eu tinha 9 anos. 3 dias depois, ele telefonou para Dona Chan e pediu para nós irmos no consultório dele. Ele tinha impressos espalhados na mesa, mostrando lacunas no meu cuidado médico que coincidiam com eventos importantes na vida da Olivia. Um dedo quebrado que cicatrizou torto porque eu não pude ir ao médico durante a semana do vestibular dela. Infecções respiratórias repetidas, sem tratamento durante a temporada de inscrições para a faculdade dela, que deixaram cicatrizes nos meus pulmões, uma queimadura grave que infeccionou porque ela tinha baile de formatura e não queria meus pais preocupados comigo no pronto atendimento. O doutor Kazovsky montou tudo numa linha do tempo que mostrava um padrão claro de negligência médica sistemática permitida pelos meus pais e orquestrada pela minha irmã. Ele escreveu um relatório detalhado para o Conselho Tutelar, descrevendo cada caso, as consequências médicas e a opinião profissional dele de que isso era abuso grave. As mãos dele tremiam um pouco quando mostrou os raios X do peito das minhas infecções respiratórias, apontando áreas onde o tecido do meu pulmão tinha dano permanente de uma pneumonia não tratada que eu tive no primeiro ano de faculdade dela. Isso nunca deveria ter acontecido. Uma criança com pneumonia não fica só suportando, porque a irmã tem prova final. Esse nível de negligência poderia ter te matado várias vezes. Ele passou cópias do relatório pela mesa, uma para a Dona Chan, uma para mim e uma que ele disse que já tinha enviado para Stephanie e para o detetive da polícia do meu caso. A Stephanie ligou no dia seguinte para dizer que estavam adicionando acusações criminais contra meus pais. Não era só investigação para o Conselho Tutelar. O promotor queria processar por colocação de menor em risco e negligência médica e estavam considerando acusações contra a Olivia também, pelo papel dela em negar cuidados necessários. As provas do Dr. Kazovsky, junto com os relatórios da polícia e depoimentos de testemunhas, pintavam um quadro de abuso sistemático por 6 anos. A Stephanie perguntou se eu aceitaria testemunhar no tribunal se chegasse nisso, e eu disse sim, sem hesitar. Eu estava cansada de proteger eles,
cansada de fingir que a norma era normal ou aceitável, cansada de carregar o peso da disfunção deles. Ela disse que a audiência preliminar estava marcada para 3 semanas e que eu devia me preparar para meus pais lutarem forte nisso. Eles já tinham contratado um advogado caro que estava dizendo que tudo era um mal-entendido exagerado por uma assistente social inexperiente. Meus pais solicitaram uma visita supervisionada pelos canais oficiais e a Stephanie agendou no escritório do conselho tutelar com ela presente. Eles chegaram parecendo menores de algum jeito, menos imponentes do que sempre foram. Minha mãe tinha emagrecido e o cabelo do meu pai estava mais grisalho. Sentaram do outro lado da mesa de reunião e minha mãe logo começou a chorar, estendendo a mão para pegar a minha. Eu recuei, deixando as 2 mãos no colo onde ela não alcançava. Querida, nós nunca quisemos que você se machucasse. Nós achávamos que a Olivia sabia o melhor. Ela é tão inteligente e nós confiávamos no conhecimento médico dela. Meu pai concordava com a cabeça, a voz suplicante. Nós só queríamos te ensinar a não ser dramática com qualquer coisinha. Não percebemos o quão graves seus ferimentos eram de verdade. Eu olhei para os dois e senti só uma raiva fria. Eu falei que meu braço estava quebrado. Falei que ouvi o estalo. Vocês escolheram acreditar na Olivia porque era mais conveniente para a festa dela. O rosto da minha mãe desabou. Isso não é justo. Nós sempre te amamos tanto quanto sua irmã. Só estávamos tentando equilibrar as necessidades de vocês duas. A Stephanie interrompeu antes que eu respondesse. Senhora Brennan, negligência médica não tem a ver com amor ou equilíbrio. Tem a ver com falhar em fornecer o cuidado necessário para sua filha. Sua filha precisou de cirurgia de emergência porque vocês esperaram 3 horas para buscar tratamento. Ela tem dano permanente no pulmão por pneumonia não tratada. Isso não são erros pequenos. São padrões de negligência grave. Meu pai se levantou, a voz ficando mais alta. Nós estamos sendo perseguidos por confiar no julgamento da nossa filha mais velha. A Olivia nunca nos levou para o caminho errado antes. Ela entrou em Stanford para pré-medicina. Ela entende de assuntos médicos. A voz da Stephanie continuou calma, mas firme. Ela é uma caloura de 19 anos na faculdade. Ela não tem qualificação para diagnosticar nada. E mesmo se tivesse a resposta certa para uma possível fratura, é avaliação médica imediata, não enfaixar e torcer para o melhor. A visita terminou mais cedo porque meus pais ficavam tentando se justificar. Em vez de reconhecer o que fizeram quando estavam saindo, minha mãe virou de novo. Por favor, volta para casa. Nós sentimos sua falta. A Olivia sente sua falta. Só de ouvir o nome da Olivia, meu estômago revirou. Eu disse para minha mãe que não ia voltar, que me sentia mais segura com a Kira e a Dona Chan do que nunca me senti na casa deles. O rosto do meu pai endureceu com isso e ele falou algo sobre eu estar sendo manipulada por influências externas, que o conselho tutelar estava me envenenando contra minha própria família. A Stephanie encerrou a visita de vez, levando meus pais para fora enquanto eles reclamavam. Depois que eles saíram, ela sentou de novo comigo e perguntou como eu estava me sentindo. Eu contei a verdade que ver eles só me deixava com raiva e triste, que eu não queria consertar as coisas com pessoas que ainda não conseguiam admitir que tinham feito algo errado. O criminal. A audiência ocorreu numa manhã de sexta-feira, num tribunal que cheirava a madeira antiga e tensão. O promotor, o assistente do distrito Jerome Wallace, era um homem negro de cerca de 50 anos que era especialista em casos de abuso infantil. Ele tinha analisado todas as provas e me disse antes de entrar que o caso era sólido, mas que júris podem ser imprevisíveis quando os pais parecem pessoas respeitáveis do lado de fora. O advogado dos meus pais era uma mulher de terno impecável chamada Vanessa Collier, que logo começou a argumentar que aquilo era assunto privado de família, que o conselho tutelar tinha exagerado na dose, que meus pais eram pessoas amorosas que só cometeram um erro de julgamento. O Jerome apresentou as provas médicas de forma organizada, começando pelo braço quebrado e retrocedendo 6 anos cheios de negligência documentada. O doutor Kazovski testemunhou sobre o dano permanente nos meus pulmões e os ossos que cicatrizaram errado de fraturas antigas sem tratamento.
A oficial Vega falou sobre os depoimentos das testemunhas e o padrão que ela viu investigando o caso. Depois foi minha vez de testemunhar. E a advogada de defesa veio para cima com tudo. Perguntou se eu já tinha sido dramática com ferimentos antes, se já tinha exagerado sintomas para atrair atenção, se eu tinha uma relação difícil com a Olivia que podia me fazer querer prejudicar ela. Respondi todas as perguntas com honestidade, admitindo que sim. Às vezes eu ficava preocupada com coisas pequenas que no fim não eram nada. Mas também destaquei que crianças não têm formação médica, que é normal ficar insegura sobre sintomas e que é exatamente por isso que pais devem pecar pelo excesso de cautela. A Vanessa tentou me confundir, perguntando sobre casos específicos que a Olivia dizia que eram um exagero, mas o Jerome objetava toda vez que ela tentava usar as opiniões da Olivia como se fossem fatos médicos. O juiz aceitou a maioria das objeções dele e, no final, a advogada sentou parecendo frustrada. A Olivia testemunhou em seguida e vê-la no banco dos réus. Ela estava calma e falava bem, explicando como protegia nossos pais do meu comportamento de buscar atenção há anos, como eu tinha aprendido que me machucar ou ficar doente me dava carinho e foco. Então eu começava a fingir ou exagerar sintomas toda vez que ela tinha algo importante. Ela falou da reação alérgica no aniversário de 13 anos dela, dizendo que eu comi o bolo sabendo que ia passar mal só para estragar a festa. O promotor deixou ela falar até se enrolar. Depois mostrou os prontuários médicos provando que eu não sabia do alérgeno, que era uma alergia nova, que eu nunca tinha tido contato antes. Ele desmontou cada exemplo que ela deu, mostrando registros de hospital ou anotações de médicos, confirmando que meus ferimentos e doenças eram reais e graves. No fim do contra-interrogatório dele, a Olivia estava chorando e dizendo que só queria ajudar, que nunca quis que eu me machucasse de verdade. O juiz levou 2 semanas para decidir e quando voltamos para a sentença, o tribunal estava lotado de gente dos 2 lados, amigos e colegas dos meus pais apoiando eles, a dona Chan e a Kira me apoiando, a Stephanie do conselho tutelar, o Jerome e o time dele. O juiz, um homem branco mais velho chamado Douglas McKeel, leu as anotações por uns 10 minutos antes de dar o veredicto. Ele considerou meus pais culpados de colocação de menor em risco e negligência médica, condenando os 2 a 2 anos de liberdade condicional, com aulas obrigatórias de parentalidade e monitoramento constante do conselho tutelar. Ele também emitiu uma ordem de proteção, dizendo que a Olivia não poderia ter nenhuma autoridade médica sobre mim até eu fazer 18 anos, e que qualquer decisão médica futura seria tomada pelo meu guardião legal, junto com profissionais de verdade. Meus pais só poderiam ter visitas supervisionadas e qualquer tentativa de quebrar a ordem resultaria em prisão imediata. O tribunal ficou um caos, os amigos dos meus pais reclamando da sentença, enquanto a dona Chan apertava meu ombro me dando força. Meus pais ficaram parados na mesa deles, a advogada já falando em recorrer, a Olivia chorava na primeira fileira, o moletom de Stanford dela destacando no meio das roupas escuras de todo mundo. Eu senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Feliz pela proteção, mas triste por ter precisado de um braço quebrado e um processo para chegar ali do lado de fora do tribunal. Repórteres tentaram fazer perguntas, mas a Stephanie e a dona Chan me levaram para o carro rápido antes que eu dissesse algo. O Jerome nos alcançou no estacionamento e disse que eu tinha sido incrivelmente corajosa, que casos assim são difíceis de provar e que meu testemunho foi decisivo. Ele me deu o cartão dele e falou para ligar direto se eu precisasse de qualquer coisa. A vida na casa da dona Chan entrou numa rotina que parecia quase normal. Eu ia para a escola, fazia fisioterapia para o braço 2 vezes por semana e via uma terapeuta chamada Dorothy Amina Bear, que era especialista em trauma de abuso familiar. Ela me ajudou a entender que a norma que meus pais criaram não era só negligência, mas uma forma de tortura psicológica, me ensinando que meu corpo e minha dor não eram confiáveis, que a opinião de outra pessoa valia mais que minha própria experiência. Ela me deu exercícios para reconhecer quando eu minimizava minhas necessidades
para confiar nos meus instintos sobre saúde, para entender que eu merecia cuidado imediato, sem precisar provar que estava doente o suficiente. O trabalho era pesado e às vezes eu saía das sessões chorando, mas aos poucos eu comecei a me sentir mais firme, menos como se estivesse sempre esperando alguém dizer se minhas experiências eram reais. Meu braço sarou devagar, precisando de mais 3 cirurgias para remover pinos e ajustar placas. Cada vez a doutora Chandra Setiarin documentava tudo para o caso do conselho tutelar que ainda prosseguia. Anotando que a demora no tratamento inicial complicou a cura e provavelmente ia deixar mobilidade limitada permanente no meu pulso, ela escreveu cartas para a escola, explicando as adaptações que eu precisava e trabalhou com a fisioterapia para recuperar o máximo de função possível. 6 meses depois da fratura, eu ainda não conseguia dobrar o pulso todo. Não pegava coisas com a mesma força de antes e sentia dor constante quando o tempo mudava. A doutora Chandra Setiarin me disse que esse era o melhor resultado que podíamos esperar, considerando o quanto os ossos tinham sido danificados. Ela falou com delicadeza, mas eu entendi a mensagem não dita que essa deficiência permanente poderia ter sido evitada, que 3 horas de demora mudaram minha vida para sempre. Meus pais fizeram as aulas de parentalidade, mas não pareciam ter aprendido nada. Nas visitas supervisionadas, eles ainda defendiam as decisões. Ainda diziam que só confiavam no julgamento da Olivia. Ainda se faziam de vítimas de um sistema injusto. Nunca pediram desculpas pela dor que causaram, nem reconheceram que a norma tinha sido abusiva. Depois de 6 meses de visitas, onde eles nem admitiam o erro, eu parei de ir. A Stephanie perguntou se eu tinha certeza e eu disse que não aguentava mais. Esperar que eles virassem pessoas diferentes, ela anotou no processo e o advogado dos meus pais enviou cartas ameaçando processar por alienação parental. O Jerome respondeu com documentação de tudo que eles fizeram e as cartas pararam. Eu estava oficialmente livre deles, podendo construir uma vida sem gente que me deixou sofrer por 6 anos para não incomodar minha irmã. A Olivia tentou me contatar várias vezes, enviando e-mails e cartas pelo endereço antigo da escola. A dona Chan filtrava tudo e guardava para Stephanie, que registrava como violações da ordem de proteção. Os e-mails eram todos variações do mesmo tema. A Olivia dizendo que tentava me proteger de mim mesma, que nunca quis que as coisas chegassem tão longe, que eu estava destruindo a família por não perdoar ela. Nunca tinha pedido desculpas de verdade, nunca reconhecia que as decisões dela causaram dano real, só justificativas, e jogava a culpa em mim. Depois do 3º e-mail, a Stephanie denunciou ao tribunal e a Olivia levou um aviso oficial que mais contato poderia virar acusação criminal. Os e-mails pararam depois disso, mas às vezes eu via posts dela nas redes sociais por amigos em comum, sempre se fazendo de vítima, sempre se colocando como a parte injustiçada numa situação que ela não controlava. Terminei o ensino médio morando com a dona Chan e a Kira, que virou mais irmã para mim do que a Olivia nunca foi. Ela me ajudou com as inscrições para a faculdade e comemorou quando eu fui aceita em 6 universidades diferentes, todas longe o suficiente de casa para eu nunca precisar esbarrar nos meus pais ou na Olivia. Escolhi uma universidade em outro estado com um programa forte de pré-direito que queria trabalhar com direito de família, protegendo crianças de situações parecidas com a que eu vivi. A dona Chan chorou quando eu contei meus planos, lágrimas de orgulho, e disse que sempre soube que eu ia transformar minha dor em algo útil. No dia que eu fui para a faculdade, ela me deu uma pasta com todos os prontuários médicos, documentos do tribunal e provas do caso. Falou que eu podia precisar um dia e ter tudo organizado ia facilitar se surgisse alguma pergunta. A faculdade foi liberdade de um jeito que eu nunca tinha vivido. Morando num dormitório com gente que não sabia da minha história, que me via só como mais uma aluna em vez da menina negligenciada pela família. Fiz amigos, entrei em clubes, descobri que era boa em debate e trabalho de defesa. Meu pulso ainda incomodava, principalmente no inverno, e eu precisava tomar nota no notebook, porque escrever à mão por muito tempo doía. Mas eu me adaptei, achei jeitos de contornar, e aos poucos parei de ver como deficiência e mais como parte de quem eu sou agora.
Nas aulas de direito de família, eu escrevia trabalhos sobre negligência médica e abuso entre irmãos, que meus professores diziam que eram dos mais profundos que tinham lido. Transformei minha experiência em conhecimento, e isso parecia poderoso em vez de doloroso. Meus pais mandaram uma última carta no meu segundo ano, encaminhada pela universidade. Era datilografada e formal, dizendo que tinham cumprido todas as exigências da condicional e queriam reconstruir a relação. Incluíram um cheque para as despesas da faculdade e uma nota escrita à mão da minha mãe, dizendo que sentia minha falta. Fiquei olhando para o cheque um tempão, tentada pelo dinheiro, mas sabendo que aceitar ia abrir uma porta que eu tinha lutado para fechar, devolvi tudo com um bilhete curto, dizendo que agradecia o contato, mas não estava pronta para isso. Eles nunca tentaram de novo depois disso. E eu soube por parentes distantes que eles se mudaram para outro estado onde ninguém sabia do caso. Começando do zero num lugar novo, a Olivia se formou em Stanford e entrou na faculdade de medicina, o que parecia a piada mais cruel do universo. Eu acompanhava ela de vez em quando no LinkedIn, vendo posts sobre as rotações clínicas e experiências com pacientes. Ela tinha se especializado em medicina de emergência e eu ficava pensando se ela via a ironia nisso. A mulher que me negou o atendimento de emergência por 6 anos agora, decidindo vida ou morte de gente, torcia para ela ser melhor com estranhos do que tinha sido com a irmã. Também torcia para todo paciente que chegasse com osso quebrado fazer ela lembrar de mim, fazer ela lembrar o que fez. Era mesquinho, e eu sabia, mas não conseguia largar totalmente a vontade de que ela sentisse algo, nem que fosse só culpa. Me formei com honras e entrei na faculdade de Direito com bolsa integral, escrevendo meu texto pessoal sobre como a experiência vivida com abuso familiar sistêmico moldou minha visão de justiça. Meus recomendadores eram professores que viram eu transformar trauma em excelência acadêmica. E o comitê de admissão depois me contou que minha aplicação se destacou pela honestidade crua, junto com objetivos profissionais claros. A dona Chan e a Kira foram na minha formatura, levando flores e tirando centenas de fotos. Naquela noite, a dona Chan me disse que sempre me viu como uma segunda filha, que me acolher foi uma das melhores decisões da vida dela. Eu chorei e agradeci por ela ter me salvado, não só daquela noite com o braço quebrado, mas de anos a mais de abuso que eu teria sofrido se ela não tivesse interferido. 10 anos depois do braço quebrado, eu trabalhava como advogada de direito de família, especializada em casos de negligência médica, quando recebi uma ligação da Stephanie, que mantinha contato ao longo dos anos. Ela disse que tinha um caso que lembrava o meu, um adolescente cujo irmão mais velho tinha poder de veto médico dado pelos pais. Eu topei consultar na hora e passei 3 horas revisando arquivos que poderiam ser minha história com nomes diferentes. O padrão era idêntico, as justificativas as mesmas, o abuso embrulhado na mesma linguagem de confiança e julgamento. Ajudei a montar o caso que acabou tirando o menino da casa e gerando acusações criminais contra os pais dele. Depois o guardião dele me agradeceu e disse que minha expertise fez toda a diferença. Dirigi para casa naquela noite, pensando na eu de 15 anos, deitada no chão da cozinha, com o braço quebrado e sentindo gratidão por ter sobrevivido para ajudar outros na mesma situação. Meu pulso ainda dói quando chove, ainda tenho cicatrizes nos pulmões da pneumonia não tratada. Esses lembretes físicos do que aconteceu nunca somem de vez, mas viraram parte da minha história. Em vez de defini-la, eu não sou só a menina cuja irmã controlava os cuidados médicos dela. Sou a advogada que briga por crianças que não podem brigar por si mesmas. Sou a sobrevivente que transformou dor em propósito. E cada caso que eu ganho, cada criança que ajudo a proteger, parece recuperar um poder que me roubaram anos atrás, quando meus pais decidiram que o julgamento da minha irmã valia mais que meus ossos quebrados. Era uma tarde chuvosa de outono, quando recebi aquela ligação da Stephanie que mudou tudo de novo. Eu estava no meu escritório no centro da cidade, um espaço modesto, mas funcional no 10º andar de um prédio antigo, com janelas que davam para as ruas movimentadas lá embaixo.
O som da chuva batendo no vidro era um lembrete constante da dor no meu pulso. Aquela pontada familiar que surgia sempre que o tempo virava. Eu tinha acabado de fechar um arquivo de um caso recente. Uma menina de 12 anos, cuja mãe ignorava sintomas de diabetes porque não queria gastar dinheiro com médicos desnecessários e estava me preparando para uma reunião com um novo cliente quando o telefone tocou. Alô, é a Helena Brennan? Perguntou a voz do outro lado, familiar, mas um pouco mais rouca com os anos. Sim, sou eu, Stephanie. Quanto tempo? Respondi surpresa. Fazia uns 2 anos desde nosso último contato. Geralmente atualizações rápidas sobre casos antigos, ou só para checar como eu estava. Sim, sou eu. Como você está ainda brigando pelas crianças lá no tribunal? Mais do que nunca. O que te traz de volta ao meu radar? Houve uma pausa e eu soube na hora que não era só uma ligação social. Stephanie sempre ia direto ao ponto quando era sério. Tenho um caso aqui que bem é como se fosse um eco do seu. Um menino de 14 anos. O nome dele é Marcos. Os pais deram à irmã mais velha, que tem 21, o poder de decidir sobre tratamentos médicos. Ele quebrou a perna em um acidente de skate há 2 semanas e a irmã disse que era só uma torção. Ele ainda está mancando, sem tratamento. O hospital finalmente denunciou depois que um professor anotou e chamou as autoridades. Meu estômago revirou. Era como se o passado tivesse me alcançado de novo, me jogando de volta para aquela cozinha fria, com o braço latejando no chão. Meu Deus, Stephanie, como isso ainda acontece? Manda os detalhes para mim. Eu pego o caso pro Bono se precisar. Eu sabia que você diria isso, mas tem mais. A irmã mais velha, ela estuda medicina, pré-medicina em uma universidade de prestígio. Soa familiar. Meu coração acelerou. Olivia. O nome dela piscou na minha mente como um neon quebrado. Muito familiar. Manda tudo. Eu reviso hoje à noite. Desliguei o telefone e me encostei na cadeira, olhando para a chuva, escorrendo pela janela. 10 anos se passaram desde aquela fratura no braço que mudou minha vida. E ali estava eu, uma advogada de 25 anos, especializada em direito de família e negligência infantil, ainda lidando com as sombras da minha própria história. Meu escritório era pequeno, mas era meu. Paredes com diplomas emoldurados, prateleiras cheias de livros de lei e pastas de casos arquivados e uma mesa bagunçada com anotações de audiências recentes. Tinha construído isso do zero depois da faculdade de Direito, estagiando em uma firma pro bono e depois abrindo minha própria prática com o foco em proteger crianças como eu tinha sido. Naquela noite em casa, um apartamento aconchegante no subúrbio com vista para um parque, espalhei os arquivos do Marcos na mesa da cozinha. Meu namorado, Alex, um professor de história que eu conheci na faculdade, chegou mais tarde com comida chinesa para a viagem. Ele era alto, com cabelos castanhos bagunçados e um sorriso que sempre me acalmava. Mas naquela noite ele notou minha expressão tensa. O outro caso pesado? Perguntou, colocando os pacotes na mesa e me dando um beijo na testa. O pior tipo. Um que me faz lembrar de tudo. Ele sabia da minha história. Eu contei tudo no nosso terceiro encontro porque não queria segredos. Alex sentou do meu lado abrindo uma caixa de noodles. Quer falar sobre isso? Contei sobre o Marcos, sobre a irmã controladora, os pais negligentes. Enquanto falava, as memórias voltaram em ondas, o estalo do osso no asfalto, o rosto aliviado da minha mãe quando Olivia disse que era fingimento, a cirurgia fria e assustadora. Alex ouvia em silêncio, apertando minha mão boa, a esquerda que nunca doía. Você vai ajudar esse garoto, Helena, como ajudou tantos outros. Eu sei, mas e se eu não conseguir? E se o juiz acreditar na família, como quase aconteceu no meu caso? Ele balançou a cabeça. Você tem as provas e você tem experiência pessoal. Isso faz diferença. Passei a noite revisando os documentos. Marcos tinha uma lista de incidentes semelhantes aos meus. Uma concussão ignorada durante um jogo de futebol, porque a irmã tinha um exame importante, uma infecção no ouvido que virou crônica sem antibióticos, cortes profundos enfaixados em casa que deixaram cicatrizes. A irmã, chamada Sofia, era caloura de medicina em uma universidade Ivy League, e os pais a idolatravam como a futura doutora da família. Eles defendiam que ela sabia melhor sobre saúde,
ecoando as desculpas dos meus pais sobre Olivia. No dia seguinte, marquei uma reunião com Marcos e sua assistente social temporária. Ele era um menino magro, com olhos castanhos grandes e um gesso improvisado na perna que cheirava a mofo. Sentamos em uma sala neutra do conselho tutelar e ele contou sua história com uma voz baixa, envergonhada, como se fosse culpa dele. Eles sempre perguntam para Sofia primeiro. Se ela diz que é nada, a gente espera. Da última vez eu caí do skate e ouvi um craque. Mas ela tinha uma prova no dia seguinte e disse que eu estava exagerando para não ir para a escola. Eu anotei tudo, sentindo uma raiva familiar borbulhando. Marcos, isso não é certo. Seus pais deviam te proteger, não delegar para sua irmã. Ele deu de ombros. Sofia é inteligente, vai ser médica. Inteligente não significa qualificada, e mesmo médicos erram. Você merece cuidado imediato. A reunião durou horas e saí dali determinada. Liguei para Stephanie e pedi todos os prontuários médicos dele. Depoimentos de professores, vizinhos, qualquer coisa que mostrasse o padrão. Nos dias seguintes, montei o caso como um quebra-cabeça. Relatórios médicos provando lesões reais. E-mails dos pais para a escola, justificando ausências por doenças menores. Fotos de ferimentos não tratados. Chamei especialistas. Um ortopedista que confirmou que a perna de Marcos precisava de cirurgia urgente para evitar dano permanente. Uma psicóloga infantil que falou sobre o trauma psicológico de ter sua dor invalidada. Enquanto preparava o caso, minha vida pessoal seguia seu ritmo. Alex e eu estávamos juntos há 3 anos e ele me apoiava incondicionalmente. Fazíamos caminhadas no parque nos fins de semana, onde eu contava sobre os casos sem violar confidencialidade e ele compartilhava histórias engraçadas de seus alunos. Mas o caso do Marcos me consumia. Eu sonhava com Olivia com seu rosto frio, olhando meu braço quebrado de longe, dizendo, é só torção. Acordava suando, o pulso latejando mais forte. Uma semana antes da audiência preliminar, recebi uma mensagem inesperada no LinkedIn. Era de Olivia. Meu coração parou ao ver o nome dela. Fazia anos desde o último contato e eu a bloqueei em todas as redes, mas o LinkedIn era profissional. Eu mantinha aberto para networking. Helena, espero que você esteja bem. Vi que você é advogada agora. Parabéns. Eu sou residente emergência em um hospital aqui na Califórnia. Pensei em te escrever porque, bem, eu penso em você às vezes. Sinto falta da nossa família. Talvez a gente possa conversar um dia. Senti Billy subindo na garganta. Sinto falta da nossa família. Como se ela não tivesse sido a arquiteta da minha dor. Respondi friamente. Não estou interessada em reconexão. Por favor, não me contate mais. Bloqueei ela ali também, mas a mensagem me abalou. Liguei para a doutora Amina, minha terapeuta que eu ainda via mensalmente. Por que agora, depois de tudo? Ela pode estar sentindo culpa, Helena. Ou talvez veja você bem-sucedida e queira se reconectar por ego. Mas você não deve nada a ela. Eu sei. Mas parte de mim quer confrontá-la, dizer o quanto ela me machucou. Confronto só se for para sua cura, não para a dela. Decidi ignorar. Foquei no Marcos. A audiência foi em um tribunal similar ao do meu caso anos atrás. Cheiro de madeira polida, bancos duros, o juiz uma mulher de meia-idade chamada Miriam Lopes. Os pais de Marcos estavam lá com um advogado caro, parecendo indignados. Sofia sentava atrás deles em um terno profissional, o cabelo preso em um coque perfeito, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e desdém. O promotor apresentou as provas. Raio-X da perna de Marcos, mostrando uma fratura composta. Depoimentos de médicos sobre riscos de infecção e deformidade permanente. Eu testemunhei como especialista, comparando ao meu caso, sem revelar detalhes pessoais, explicando os efeitos de longo prazo da negligência. A advogada de defesa, uma mulher afiada chamada Laura Mendoza, tentou desmontar. Senhora Brennan, você não é médica. Como pode afirmar que a decisão da Sofia foi errada? Não preciso ser médica para saber que uma fratura visível requer avaliação profissional imediata. Delegar isso a uma estudante de 21 anos é irresponsável e perigoso. Sofia testemunhou ecoando Olivia. Eu só queria proteger meus pais de gastos desnecessários.
Marcos exagera sintomas para evitar responsabilidades. O promotor a pressionou. Você examinou a perna dele, tocou, avaliou o inchaço. Bem, eu olhei de longe, parecia torção. Raios-X mostram fratura. Sua avaliação poderia ter custado a perna dele. Ela gaguejou e o juiz notou. No final, o juiz concedeu custódia temporária para uma tia de Marcos e ordenou investigação criminal contra os pais. Sofia recebeu uma advertência por interferência em cuidados médicos. Saí do tribunal tremendo, mas vitoriosa. Marcos me abraçou do lado de fora. Obrigado. Ninguém nunca acreditou em mim antes. Agora acreditam. Você está seguro. Aquele caso me trouxe mais visibilidade. Recebi chamadas de outros estados, consultas de famílias semelhantes. Meu escritório cresceu. Contratei uma assistente, uma jovem chamada Mia, que era sobrevivente de abuso similar. Juntas lidamos com dezenas de casos. Uma menina cuja dor abdominal foi ignorada pela mãe obcecada por dietas, resultando em apendicite rompida. Um menino com asma cujos ataques eram psicológicos, segundo o pai, levando a hospitalizações evitáveis. Mas o sucesso veio com custos. Meu pulso piorava com o estresse. Fisioterapia ajudava, mas a dor crônica era constante. Alex sugeriu férias. Você precisa pausar, Helena. Não pode salvar todo mundo sem se salvar primeiro. Planejamos uma viagem para a costa. Uma semana em uma cabana à beira-mar. Lá, caminhando na praia, ao pôr do sol, ele se ajoelhou e pediu em casamento. Você me inspira todos os dias. Quero construir uma vida com você, longe das sombras do passado. Chorei e disse, sim. O anel era simples, de ouro com uma pedra azul e cabia perfeitamente no meu dedo. O casamento foi pequeno na casa da Dona Chan, com Kira como madrinha. Ela estava casada agora com 2 filhos e ainda minha melhor amiga. Dona Chan caminhou comigo até o altar, lágrimas nos olhos. Você é minha filha, Helena. Sempre foi. Meus pais não foram convidados. Eu soube por um primo que eles viviam aposentados em uma cidade pequena, raramente falando do passado. Olivia era médica agora, casada com um cirurgião sem filhos. Parte de mim se perguntava se ela mudara, mas eu não queria saber. Anos passaram. Tive uma filha, Lila, uma menininha de cabelos cacheados e olhos curiosos. Ensinei a ela desde cedo. Sua dor é real. Sempre diga. E eu sempre vou acreditar. Alex e eu criamos uma casa cheia de amor, sem normas absurdas, sem favoritismos. Um dia, aos 35 anos, recebi um e-mail anônimo. Eu era como sua irmã. Li sobre seu caso e mudei. Obrigada por compartilhar sua história. Podia ser Olivia? Nunca soube, mas me deu fechamento. Minha carreira floresceu. Publiquei um livro sobre negligência médica em famílias. Dei palestras em conferências. Ajudei a mudar leis em 3 estados para punições mais severas em casos de abuso delegado. Cada vitória era um tijolo na muralha contra o que eu vivi. Olhando para trás, aquela punição injusta, a norma da Olivia, não me quebrou, me forjou. E em cada criança que salvo, vejo um pedaço de mim mesma curando. A chuva ainda dói no pulso, mas agora é só um lembrete. Eu sobrevivi e ajudo outros a sobreviverem também. Depois do caso do Marcos, minha vida ganhou um ritmo acelerado. Eu me tornei uma referência em negligência infantil, envolvendo dinâmica familiar disfuncional. Jornais locais me entrevistaram e até um podcast nacional sobre direitos das crianças me convidou para um episódio. No estúdio, com fones de ouvido e microfone à frente, contei minha história pela primeira vez publicamente, anonimizando nomes, mas mantendo a essência. Eu era a criança cujo corpo não importava se interferisse nos planos da família. Hoje luto para que nenhuma outra passe por isso. O episódio viralizou trazendo mais casos. Um deles era de uma garota chamada Sofia, de 16 anos, cuja mãe deixava o padrasto decidir sobre saúde, porque ele é o homem da casa. Sofia tinha sofrido uma overdose acidental de remédios para dor, ignorada por horas porque o padrasto achava drama de adolescente. Ela quase morreu. Montei o caso com fúria, chamando testemunhas médicas e psicológicas. No tribunal, o padrasto gritou: "Ela é mentirosa, mas as provas eram irrefutáveis." Sofia ganhou emancipação
e eu a ajudei a encontrar um lar adotivo. Em casa, Lila crescia rápido. Aos 5 anos, ela quebrou o dedinho brincando no parque. Meu coração disparou ao ver o inchaço, mas levei-a ao pronto-socorro imediatamente. Mamãe, dói! Ela chorou. Eu sei, amor. Vamos consertar. No hospital, a médica elogiou. Boa decisão em vir logo. Saí dali aliviada, mas tremendo. Flashbacks do meu braço. Alex notava esses momentos. Você é a melhor mãe porque sabe o que não fazer. Nossa família se expandiu. Adotamos um cachorro, um labrador chamado Max, que Lila adorava. Férias viraram tradição, viagens para montanhas, praias, onde eu desconectava do trabalho. Mas o trabalho nunca parava de verdade. Um caso internacional veio. Uma família imigrante, onde o irmão mais velho controlava tudo, incluindo saúde por tradição cultural. Argumentei que tradição não justifica abuso. Ganhei e a menina foi realocada. Aos 40, enfrentei um burnout. Casos demais, noites sem dormir. Doutora Amina sugeriu uma pausa. Você salvou centenas. Agora salve a si mesma. Tirei um sabático de 6 meses escrevendo um segundo livro sobre resiliência pós-trauma. Lila, agora adolescente, leu o rascunho. Mamãe, você é minha heroína. Olivia reapareceu indiretamente. Uma notícia sobre uma médica processada por negligência em emergência. Não era ela, mas me fez pesquisar. Ela era chefe de departamento agora premiada. Mandei uma carta anônima para o hospital dela. Lembre-se de acreditar nos pacientes. Mesquinho, talvez mais terapêutico. Minha saúde piorou. O dano no pulmão levou a problemas respiratórios. Fiz tratamentos, mas aceitei limitações. É parte da jornada, disse a Alex. No final, aos 50, aposentada, mas consultando, olhei para trás. Uma vida de impacto. Lila virou advogada também, seguindo meus passos. Você me ensinou a lutar, mamãe. E assim a punição injusta virou legado.